É o seguinte, o pessoal tá entrando, mas vamos começar. Eu tô até aqui, ó. A live não é sobre economia doméstica, é sobre rotina do sono, mas o nosso convidado especial está aqui. Quem tá com sono? Porque eu não poderia falar de rotina do sono aqui em casa sem a presença dele, que foi tão importante a minha atuação quanto a dele para que a gente conseguisse implantar os horários e a rotina que a gente tem hoje. Por isso eu convidei ele para participar. Eu sei que vocês gostam também da participação dele, ele, né, se comunica super bem, para me ajudar até a relembrar algumas coisas que vocês perguntaram aqui. Eu queria dizer, bem, vocês me conhecem, sabem que eu adoro uma rotina, eu gosto de organização por vários motivos, né? Porque a gente consegue se orientar. Eu acho que você implantar uma rotina requer um esforço, demanda um esforço, um comprometimento, não é fácil. Qualquer rotina, não só a do sono, pode ser bastante desgastante no início. Você tem que estar bem entrosado até com as outras pessoas que moram com você para você conseguir implantar uma rotina. Mas a partir do momento que você tem isso estruturado, definido, eu acho que é um ganho de energia que você tem enorme por muito tempo, entendeu? Por exemplo, principalmente agora, por causa da pandemia, né? O único momento que eu tenho para ficar com ele sem crianças por perto é agora à noite, graças à rotina do sono estar bem definida e eles dormirem sempre às 8 horas, 8h30 no máximo. Eu consigo ter esse tempo à noite até a hora que eu vou dormir sem criança por perto, sem ter que dar atenção para criança. Então, Rodrigo, Caravana São Caetano do Sul chegou, maravilha, sejam bem-vindos. Então, eu sou super adepta à rotina e mesmo quando as crianças estavam na escola, também ter esse momento à noite para poder jantar com o meu marido, com o Jason, para poder estudar, para poder ler um livro, para poder ver televisão, ter conversa de adulto, né? Porque é super importante isso, porque criança, a gente acha que não está prestando atenção, mas a criança está prestando atenção em tudo. Então, certas conversas a gente tem que ter longe das crianças, né? Sobre nosso dia a dia, o que a gente tem que tratar. Conversa de adulto, não tem que ter criança por perto, que a gente acha que não está entendendo, mas na verdade eles estão ali percebendo tudo. Então esse é o nosso momento, é o momento que a gente tem de nós nos conectarmos e conversarmos, e com a pandemia então tem sido fundamental, tem sido pouco, mas é o que a gente tem e tá ok, graças a Deus a gente tem isso. Então eu sou super adepta a ter uma rotina, sim, principalmente com relação ao sono. Eu acho que nunca é tarde para começar. A gente começou cedo, tá dando certo, mas eu acho que sempre dá tempo de começar a implantar uma rotina em casa. Basta você ter o quê? Comprometimento e saber que vai doer no início para você implantar, mas que depois que você tem esse caminho aí desbravado, você vai ter um ganho assim, vai ter muito menos esforço para tocar o dia a dia. E sem falar também, não vou ficar me prendendo aqui na questão dos benefícios da rotina, não quero convencer ninguém, mas eu acho até que quem tá aqui é porque tá querendo saber mais, concorda que é melhor, né, que é ter rotina. Mas sem falar que as crianças, elas não têm discernimento do tempo, do presente, do futuro, do passado, não sabem ver hora. Então, quando as crianças têm uma rotina, quando elas sabem quais são as atividades que vão acontecer, elas se sentem mais seguras. Elas conseguem ter noção do que espera. E aí, elas também têm elas vivem com mais harmonia, com mais tranquilidade, sabendo o que vai acontecer, né? Você concorda? Plenamente, não. Tô super de acordo. Dá trabalho. Dá trabalho no início. Como tudo na vida que a Carolina falou, né? Que ela vem falando aqui, né? Dá trabalho, pode doer um pouquinho, mas é importante também, a gente já conversou, porque alguns casais, amigos até perguntam, né? Assim, claro que não é porque tem uma rotina, um esquema, chama assim, um esquema na casa de alguém, que você tem que copiar aquele esquema, né? Tem um esquema que dá certo para você. Tem criança, há casos de crianças que os pais tentam e às vezes não conseguem, é difícil. Mas pela nossa experiência, né,
não só nossa aqui em casa, mas de outros casais amigos, de outros casais que vieram a ter filhos depois, que quiseram, perguntaram pra Carol como é que foi, a maioria dá certo. E tem uma outra coisa importante também, é que se você não tem uma rotina estruturada, você não consegue nem sair da rotina, porque é gostoso sair da rotina, né, dar uma quebrada, não vou jantar hoje, vou fazer um lanche, ou vamos ver TV até mais tarde, até para você oferecer isso para criança, se você não tem uma coisa estruturada, você não consegue, porque se todo dia é caótico, se todo dia não tem horário para nada, quando você quer fazer uma gracinha, alguma coisa, tornar o dia especial, fica mais complicado. Então, rotina, galera. Rotina vai por mim, que ajuda a fazer bem para a família inteira. Agora, vamos lá. Como que é a nossa rotina hoje, atualmente? As crianças têm 6, o Arthur, Marina 4 e Pedro 3. E hoje a nossa rotina da hora do sono começa por volta das 5h30 da tarde, é a hora que eles tomam banho. Então os 3 também, eles tomam banho no mesmo horário. Depois que eles tomam banho, eu ofereço a eles a janta. Tá todo mundo sua família aqui falando do seu cabelo. Mas tudo bem, vou tentar focar aqui. Briguei com o barbeiro. Aí depois que eles tomam banho, eles jantam. Aí já tá todo mundo de pijama, tá? 6 horas já tá da noite, normalmente a galera aqui já tá de pijama. Eles vão jantar. E aí, nesse momento, é importante também o quê? A luz da casa já ser uma luz mais baixa, né? As brincadeiras, né? Que é difícil, que é sempre, né, atiçar as crianças. Mas as brincadeiras serem mais moderadas, né? Eu não incentivo brincadeira de pular, de correr, vai brincar coisas mais de livro, de joguinho, até a gente jogava, eu tava jogando todo dia com eles, né, jogo da memória, coisas mais suaves. E lá para as 7h30 eu ofereço um lanchinho, uma fruta, normalmente, para eles dormirem por volta das 8. Aí depois escova o dente, vão para o quarto, aí a rotina é assim, exatamente assim. Depois que eles fazem esse lanchinho, aí eu falo, gente, agora é hora de dormir. Aí eu sempre falo pra eles olharem lá pra fora, eles verem que tá escuro. Aí eles olham, tem a lua, já tá na hora de... Aí eles mesmos já falam, de dormir. Então, todos os 3 me dão um beijinho de boa noite. E quem leva pro banheiro, já pra escovar os dentes, fazer xixi, já é ele. Por isso eu fiz questão também que ele participasse, porque aí não fica mais comigo. Então quem faz esse ritual lá do escovar os dentes, fazer xixi, vão pro quarto, aí ele conta uma historinha pequena, gente, não é história gigantesca não, 1 folha, 2 folhas que você conta, né? De um livro, boa noite nos 3, né? Fecha a porta do quarto e tchau. Aí a gente vem pra sala, a gente tenta também não fazer muito barulho, para não escutar nossas vozes. Volta e meia, o Pedro principalmente, levanta, sai da cama, vem até aqui. Ai, papai, me cobre, me dá um beijinho, pede pra você voltar lá, né? Assim, passa todo dia praticamente. Né? Ou então vem a Marina ou o Arthur reclamar que o Pedro tá cantando e tal, mas aí é normal, aí é a rotina também. Vou lá, dou uma bronca, falo, tem que dormir. E acabou. Às vezes eu escuto que tá fazendo barulho, às vezes eu percebo que o Pedro sai do quarto e fica entre o quarto deles e a sala, eu finge que não escuto, deixo ele fazer, aí depois ele volta pra caminha dele e dorme. E é importante, a gente, aqui em casa é isso, né? O que dá certo aqui em casa. É importante eu levar, porque é tudo com a mãe, né? Com a mãe quer ficar abraçada, mãe deita comigo, mãe fica aqui, dorme comigo. Pai não, pai já, no meu caso, né? Eu, não, vamos dormir e tal. Às vezes eu deito do ladinho, conto uma historinha, mas também não tem muito apego não, porque senão vira uma outra rotina, ter que toda noite deitar, ficar 10 minutos com um. Então essa rotina eu procuro evitar. Dou uma boa noite, fecha a porta e fim de papo. Então, mas nem sempre foi assim. Nem sempre os 3 dormiram no mesmo horário. Tiveram fases em que o mais novinho sempre ficava mais tempo com a gente porque ainda tinha a mamadeira, né? Verdade. Então, somente quando Pedro largou a mamadeira que ele passou a dormir no mesmo horário dos outros irmãos. Porque antes, como é que era a rotina antes? Eu vou falar do Pedro por último, mas da Marina foi exatamente assim também. Eles jantavam todos os 3 por volta das 6 horas, né, no horário normal.
Às 7h30, aquele lanchinho que é a frutinha, eu dava para os 2 mais velhos, pro Arthur e pra Marina. Quando era 8 horas, os 2 mais velhos se encaminhavam para ir dormir e eu ainda ficava na sala com o Pedro, porque ele mamava por volta das 9 horas, 9 e pouquinho. Era a última mamadeira dele. E aí, depois que ele mamava, a última mamadeira, eu ficava com ele no quarto, eu entregava pro pai. O pai ia lá, fazia higiene bucal e botava ele para dormir. Sempre quem levou pra cama, quem entrava com eles no quarto, sempre foi o pai. E assim, isso foi uma decisão que a gente tomou lá atrás com o Arthur. Que quando o Arthur era filho único ainda, ele já tava com 3 meses ou 4. O quê? Foi pro quarto dele? É. No caso do Arthur demorou um pouco mais, né? Você não queria tirar o garoto do quarto. Então, 3 meses e meio, mais ou menos. Eu tava muito apegada ao Arthur por vários motivos. Ele tava dormindo no meu quarto, já tava indo pro 3º ou 4º mês. Direto no meu quarto. E ele, ainda bem que ele falou assim, Carolina, a gente precisa colocar o Arthur no berço dele. E aí eu não queria, eu tava bem reticente naquele momento, ainda queria ficar com ele no quarto. Mas aí o Arthur foi dormir no quarto por volta dos 4, 5 meses. Não, antes um pouco, entre 3 meses e meio, 4. Então tá, eu não lembro não passou de tudo. 3, não, Então o Arthur foi dormir no quarto. E aí tinha as madrugadas ainda, né, noturnas. Ele pegava pra mim, o Arthur, ele levantava, que eu também falei assim, olha, eu tô cansada, eu tô exausto, tô amamentando ainda. Eu vou querer o Moisés do meu lado, era muito cômodo pra mim. A partir do momento que ele foi pro outro quarto, por ter que me levantar de madrugada, era mais difícil. Ele falou, não, pode deixar que eu levanto na madrugada e vou buscar o Arthur pra você. Então ele fazia isso. Ele levantava, trocava a fralda do Arthur e me entregava. Aí depois que ele mamava, eu botava pra rotar, aí ele voltava a dormir e eu colocava lá no bercinho de novo. Sempre levando pro quarto dele. Não, assim, às vezes dá trabalho, cansativo, você quer acomodar a criança ali do lado, mas se puder, se você conseguir, sempre levar a criança para dormir no ambiente dela, no quarto dela, se tiver. Se não tiver, que seja no bercinho dela, no espaço dela, dentro do seu quarto, não importa, mas que seja no espaço dela. E assim a gente fez com a Marina e com o Pedro da mesma forma. Então, o Arthur, por exemplo, já não acordava de madrugada, já dormia a noite inteira. A Marina ainda acordava de madrugada para mamar e não atrapalhava o sono do Arthur. Acho que até atrapalhava, ele acordava, reclamava, mas a gente... Uma vez ou outra, né? Se acostuma, a criança se acostuma. Dorme bem, né? A criança quando apaga vai embora. Aí via o pai que tava pegando a Marina. Não era eu que entrava no quarto, era o pai, né? Que tava pegando a Marina só pra levar pra mamar, ele virava pro canto e voltava a dormir. É uma questão, se fossem quartos separados, teria menos essa dificuldade, né? Que aí o outro não ia acordar. Mas aqui em casa a gente optou por deixar os 3 no mesmo quarto e isso não foi trabalho, não atrapalhou a rotina dos mais velhos, conforme os outros iam chegando, né? Então, vocês perguntaram se quando era bebê colocava junto com os maiores. Sim, sempre ficou, todo mundo ia dormir no mesmo quarto. Os 2 primeiros meses ficavam comigo no Moisés. Claro. E depois do 2º mês, eles iam pro berço e o outro já tinha ido pra cama, né? Pra uma cama. Porque nos primeiras semanas, primeiros meses ali, acorda demais, né? Tem muito movimento, então dá muito trabalho pros pais. Enfim, então foi isso. Essa foi a decisão. Isso. Gente, quem quiser perguntar... Então, alguém perguntou se no início foi difícil. Foi, como tudo. Então, né? O início foi difícil pra mim, principalmente, porque eu não tava querendo. Eu tava nessa assim de, poxa, deixa eles ficarem aqui, deixa mais tempo. E aí então assim, vou até botar um passo aqui atrás. No início, quando a Marina era bebezinha e eu tava só com o Arthur, essa mamada das 9 horas da noite, era eu quem dava, lembra disso? Verdade. Era eu quem dava, e aí eu tinha que dormir com ele... Com o Arthur, né? Com o Arthur na minha cama e depois o pai pegava e colocava na cama dele. Isso funcionou bem porque era só o Arthur. Assim, eu dava mamadeira ali na minha cama junto com ele, aí a gente dormia, fazia um chameguinho ali. Só que depois que a Marina nasceu, eu já não podia ficar lá 15, 20 minutos presa no quarto, botando o Arthur pra dormir,
com a Marina querendo mamar, querendo também minha atenção. Aí que o papel do pai, de novo, foi fundamental, porque ele passou a dar mamadeira da noite e falou, não, ele vai dormir sozinho. Ele vai mamar e vai pra caminha dele dormir sozinho. Aí esse início eu fiquei, não, Jason, não faz isso não, fica com a Marina mais tempo, enrola ela, que às vezes ela queria mamar, né? E eu tava tendo que botar o Arthur pra dormir, mas aí ele falou assim, não é justo, e tava certo. Aqui, agora que eu lembrei, quando eu levava o Arthur pra dormir, no início, tinha noite que ele não queria, né? Que ele não queria ficar sozinho lá. Aí ele ficava, não, eu fico com você aqui até você dormir. Aí quando ele ia pegando o sono, eu saía. Aí depois eu comecei a falar assim, não, filho, olha só, você já tá grande, bebê, 1 ano e pouco, né? Você já tá grande, você agora já pode dormir sozinho. Papai tá aqui do lado, tá no quarto do lado. Qualquer coisa eu tô aqui. Sim. Antes dele dormir, aí ele começou, aí foi devagarinho, não é fácil, chama, não é? Pois é, e não é se assim, eu estivesse sozinha, assim, se eu estivesse, por isso que eu fiz questão que ele participasse da live, porque se eu estivesse sozinha, talvez eu tivesse uma dificuldade hoje, porque eu acho que eu não ia conseguir botar o Arthur pra dormir no quarto, fechar a porta e olha, mamãe tá aqui no quarto ao lado, qualquer coisa me chama. Eu acho que eu não ia conseguir fazer isso se eu não tivesse outra pessoa, o pai falando assim, não, vamos lá, eu te ajudo, se ele chamar, eu levanto, eu vou falar com ele, fica calma, entendeu? Por isso que eu acho que é importante ter ajuda, né, da outra pessoa, que esteja que cuide da criança também, para ajudar a implantar essa rotina, ajudar a criança a dormir sozinha, porque a criança não precisa de ninguém para dormir, a gente não precisa de ninguém para dormir, é só uma mudança de hábito mesmo, e fazer a criança entender que ela tá segura, que ela tá protegida, que a gente tá ali ainda, só não tá no mesmo ambiente, né? Não é bom que eu tenho percebido, tenho aprendido também, a gente aprende, tá sempre aprendendo, né? Que é o que a Carol falou, assim, a questão do hábito. Se você ficar abrindo mão, fazendo pequenas concessões na hora de dormir, toda noite ele quer aquilo. Toda noite eles querem que eu conte uma historinha pra eles. Agora eu conto a historinha bem curtinha. Sim. Toda noite é isso. Papai, tem que dar um beijinho. Dá um beijinho de um lado, um beijinho do outro, dá um abraço. Virou uma rotina. Então tem que dar um beijo de um lado, do outro e um abraço. É tudo virou ritual. No Marina e no Pedro. Então assim, tem que ficar de olho para não ficar fazendo muita concessão, né, Carol? Sim. Na hora de botar para dormir. E não é fácil. A Kelly Aguiar, eu acho, falou que tem 2 é um caos. Como é que vai ser com a terceira? Olha, tem que acreditar que vai dar certo. Se não tem rotina com os 2, pode ser que você comece agora. Com o terceiro. Com o terceiro e com os 2 também. Conversa bastante. Vai chorar, vai dar um caosinho nos primeiros dias, mas tem que insistir. Já percebeu? Agora mudou. Tem que virar a chave. Isso. Criança pega rápido, gente. Não é fácil, eu sei. Eu sou mãe coração mole. Por isso que assim, aí a Marina e o Pedro já não passaram por isso, porque eles sempre dormiram sozinhos. Eles nunca tiveram esse momento que eu deitasse na cama com eles e ficasse até a hora deles dormirem. Eles não tiveram isso, eles sempre tiveram a mamadeira, né? E depois, ou o peito, arrotou, vai lá, filhão, vai pro berço, vira pro lado e dorme. Quando é pequenininho, você fica nanando a criança até ela dormir, às vezes de madrugada, quando é bebê, né? Normal. Mas depois fala, ó, seu irmão tá dormindo aqui no quarto, você não tá sozinho, papai e mamãe estão do lado, né, Carol? Sim. É isso. Eu tô lendo aqui as perguntas. Olha, quem quiser mandar mais perguntas também, mandem por essa interrogaçãozinha que eu vou responder aqui no final da live. Todos sempre dormiram no mesmo quarto? Já respondi que não, né? Tiveram fases do que o menor ainda aguardava mais tempo, que tinha a última mamadeira da noite, e ele ficava comigo na sala, e os 2 iam de boa pro quarto dormir. Todos saíram da mamadeira noturna, como eles deixaram? Boa pergunta essa, hein? Todos saíram da mamadeira noturna por volta dos 2 anos de idade. O que eu fiz? Quando eu percebi que eles estavam já sabiam, né? Beber no copo, quando eles já estavam interessados em beber em copo, sem ser de canudo, né? O bebê, conseguir beber mesmo no copo. Começou com canudinho, claro, quando era com 1 aninho, 1 ano e pouquinho. Mas quando eu percebi que eles conseguiam beber no copo com mais facilidade, eu passei que eles mamavam à noite antes de dormir e mamavam assim que acordavam, na mamadeira, né? Na mamadeira da manhã, ao invés de botar mamadeira, eu comecei a botar o copo. Quando eles pegaram a tomar o leitinho no copo, aí saiu a mamada da noite. Não tinha mais mamadeira. Com o Arthur, né? Aí não tem... com o Arthur, depois com os outros 2 a mesma coisa. Então, assim, não tem mamadeira. Ao invés da mamada noturna, ele passou a lanchar junto com o irmão e ir dormir.
sem leite à noite. Isso também é ótimo, até que vai ajudar depois na questão do desfraude. Perfeito. Porque eles pararam então com mamadeira por volta dos 2 aninhos, não ingeriam mais tanto líquido à noite, né? Só água. E aí, meses depois, 2 anos e 5, 2 anos e meio, desfraudou. Acho que isso também ajudou. Ajuda sim. E vou te falar, eles nunca sentiram falta da mamadeira aqui em casa. Quando a gente botou o copinho da manhã, eles nunca questionaram assim, cadê o tetê, meu mamar? Eles realmente não perguntaram. O Arthur não sentiu falta. Eu acho que os outros 2, vendo o Arthur, né, eu acho que questionariam menos mesmo. E também passaram a dormir juntos, todos no mesmo horário. Quando saiu a mamadeira do pequenininho, do menor, ele entrou no horário dos outros. Aí ficou todo mundo dormindo no mesmo horário, que é 8 horas da noite. Que você fez do copo um marco para eles, né? E já vai largar porque eles não querem largar a mamadeira. Mamadeira é muito bom, mamar é muito bom. Aí a Carol fez do copo, comprou um copo diferente, né? O do menino, o do Arthur, da Marina, o do Pedro, né? Já tá mocinho e tal. Eu falei do Arthur, que o Arthur é o primeiro, né? Então, assim, fez um evento. Então, passar pro copo foi um ganho, foi uma sacada que você teve muito interessante mesmo. Entendeu? Sim, aí depois também eu acho que eles se sentiam também já, né? Estou bebendo no copo, não precisa mamar, né? Então, acabou a mamadeira, entrou no horário dos outros, todo mundo com lanchinho à noite, depois da janta. E lanchinho é frutinha, tá, gente? Não é encher a barriga da criança também não, tá? Coisas leves. O Pedro, que gosta de comer banana, às vezes pede até 2, eu fico morrendo de medo, ele tem uma indigestão, que banana é pesado, mas ele é forte, né? Ele aguenta. Aí perguntaram, você disse que eles dormem antes das 8h30. Como fazer quando tem eventos? Fura? Então, quando eles eram menores, eu já sofri muita crítica com relação a isso. Principalmente da família, né? Principalmente da família, Família porque... dela. Assim, é o que eu falei no início, né? Pra você ter uma rotina, pra você quebrar a rotina e ir no evento ou outro, primeiro você tem que construir uma rotina. Até pra poder furar uma coisa que exista, né? Então a gente já deixou sim de ir a eventos que fossem atrapalhar o sono deles, principalmente quando eles eram menores, pequenininhos. Já saímos antes dos parabéns, explicando que, olha, ele precisa dormir, ele tá cansado, porque depois, gente, quem aguentava o rojão era a gente. Entendeu? Viu que ela apontou pra mim, né? Quem aguentava o rojão era eu, então é isso? Éramos nós, porque a gente já tinha uma rotina tão bem implantadinha, toda certinha, que era uma facilidade. Imagina, gente, 3 filhos. É uma rotina pesada. À noite é o momento que a gente tem também para dar uma relaxada. Ainda vai ter criança gritando, fazendo birra, cansado, com sono. Porque se a criança for dormir 10 horas, qual é o problema? Vai dar trabalho nisso? Vai dar trabalho. Você vai sair no final de semana mais tarde. Eu lembro com o Arthur, né, a Carolina com esse papo de rotina. Vamos sair, vamos não sei o quê. Deixa aí com a minha mãe ou com a babá foguete que se tivesse à época, nem lembro mais. Não, a gente tem que fazer direitinho e tal. E de fato, depois quando o Tarsis engrenou, Arthur. Porque o Tarsis tá aqui, o meu irmão mais novo, e ele ajudou a gente também, né? Às vezes no soninho do Arthur do dia. E aí quando o Arthur engrenou, cara, foi uma maravilha. Aí veio a Marina, já chamava a Marina de Lorena, né? Veio a Marina. E aí, engrenou também, eu falei, esse negócio dá certo de rotina. Não, e tem uma coisa, gente... Então é muito, desculpa, Carol, é muito bom o ganho, vai dar um trabalho, mas depois um ganho enorme. Por exemplo, como ela falou, 8h15, 8h30, estão todos no quarto, poxa, o casal tem tempo pra gente. A gente já fez um curso à noite, ou ela, ou conversa, ou vê uma série, ou vai ler um livro. Não, e tem uma coisa muito importante, gente, é que a criança, pelo menos aqui em casa, eu acho que no geral, tem uma festa, começa às 8 da noite, eles não vão aproveitar a festa. Eles vão estar cansados, eles vão estar irritados, não vão conseguir se divertir, vão começar a implicar, então... Não vale a pena, entendeu? Não vale a pena o estresse. Se as crianças fossem se divertir, tudo bem, mas
A gente sabe que eles não iam se divertir, eles mesmos pediam pra voltar pra casa, às vezes tô cansada. Agora, claro, hoje em dia o Pedro já tem 3 anos, a gente acaba indo, né? Assim, eu não realmente, eles já passamos Réveillon. Foi o primeiro Réveillon, foi do ano retrasado, né? Foi. Que a gente saiu de casa e fomos pro clube e o Pedro apagou, Pedro e a Marina apagaram logo depois da meia-noite. E agora a gente consegue sair mais da rotina, mas já tá bem estruturado nossa rotina, Eles sabe? sabem, né? A gente avisa pra sair da rotina. Ó, hoje tem. Aí, assim, então é importante mesmo. A rotina Agora o pessoal perguntou muito sobre se os meninos dormem à tarde. Se eu acho que é bom ou ruim um cochilo à tarde. Perguntaram se as crianças dormindo tarde, à noite dormem cedo. Como eu consegui fazer com que eles não dormissem à tarde. Bom, gente, eu acho que essa questão de dormir à tarde depende da criança. Varia muito de acordo com a criança. O Arthur nunca foi uma criança que gostou de dormir. Ele sempre resistiu mais ao sono. Então ele praticamente não dormia à tarde. Ele tirava um cochilo. Era um cochilo assim de 40 minutos. Já a Marina e o Pedro, eles gostavam de dormir à tarde. A Marina dormia depois do almoço também, por volta de 1 hora, 1h30. E quando ela fez uns 3 aninhos, por ela mesma, ela não queria mais dormir. E tudo bem. O Pedro, ele tá na fase de transição. agora, tá? Atualmente. Ele acabou de fazer 3 anos. Eu percebo que depois do almoço ele fica cansado, ele fica exausto. Ele tá ali meio que lutando contra ele mesmo. Eu ofereço a soneca, ele não quer dormir, fala que não quer mais dormir. Eu deixo. E à noite eu tava percebendo que ele tava ficando muito irritado. Daquele jeito, irritado, que brigava com os irmãos, choroso, sabe? Aquela coisa. Aí o que eu passei a fazer? Não tem jeito. Ele vai ter que dormir à tarde, porque ele não está pronto ainda para abrir mão dessa soneca. Então, quando a criança ela fica muito irritada, se não tirar o soneca da tarde, a gente tem que... É desgastante, porque escuta os irmãos brincando e não quer parar para dormir. Mas eu disse, não, vamos colocar para dormir. Deitar, eu deitava com ele, ficava ali com ele. Dava 5 minutos, ele dormia. Mas acordava 1h30 depois, bem tranquilo, brincava, tomava banho, jantava e dormia 8 horas, 8 e pouquinha, dormia de novo. Agora que ele tá um pouquinho maior, que eu percebo que ele consegue ficar sem a soneca da tarde e não fica mais tão irritado durante a noite. Então acho que ele tá mudando. Eu pensava que ele fosse ser uma criança que sempre fosse dormir à tarde, mas ele já tá dando sinais de que não precisa mais. Mas uma coisa que você falou que eu achei importante, mesmo quando a criança está naquela transição, que é o caso do Pedro agora, que tem 3 anos e alguns meses, 3 anos e 4 meses vai fazer, quando a Carol e eu, a gente percebe, ou como foi assim com a Marina, né, que não quer dormir, mas a gente percebe que a criança está irritada, está cansada, a gente faz uma força e bota para dormir à tarde, porque senão, quando for 5, 6 horas da tarde, A criança vai dormir no tá sofá. irritado o dia inteiro, nada tá bom e vai dormir no sofá. E aí dormir 5, 6 horas é terrível, não dá, né? Então, enfim, aí a Carol até faz alguma Eu coisa. acho assim, gente, a gente tem que avaliar como é que tá o humor da criança. Essa criança... Eu não sou contra dormir à tarde. Não, se a criança precisa desse soninho à tarde, então, ok. E se não atrapalha o sono dela à noite, beleza. Eu acho que ainda dá Bota uma pra paz dormir. aqui em casa, né? Dá uma paz aqui em casa, né? Ainda dá uma... Mas se você perceber que a criança não está tirando o cochilo da tarde e não está ficando irritada quando começa a anoitecer, então ela tá pronta. A Marina hoje em dia não dorme mais à tarde e não fica mais irritada, né? Fica super bem. Engraçado que depois, tudo que a gente quer, quando fica mais velho, é tirar um soninho à tarde, né? Poxa. É poder dar uma descansada à tarde, né? Quando criança a gente abre mão disso, pra poder ficar brincando. E à tarde, quando o Pedro dorme, é por volta de 1 hora, 1h30. Às vezes chega a 2 horas, mas perigoso. aí perguntaram, você acorda a criança? Olha aí, nesse caso, eu não acordo não, mas sabe, eu abro a janela, eu deixo a porta bem aberta, eu permito que Arthur e Marina entrem no quarto se quiserem, para poder fazer barulho, para ele acordar naturalmente, entendeu? Aí perguntaram que horas as crianças acordam. Então, gente, eles dormem cedo.
E aí não tem jeito, né? Quando dá 7 horas da manhã, às 7h30 no máximo, estão os 3 de pé, né? E a vizinha adora, deve adorar a nossa vizinha aqui, que foi até motivo de post, né? Pois é, isso aí é feriado, é sábado, domingo, não tem hora. E assim, o que é pior aqui é que as pessoas falam assim pra mim: ai, Carol, deixa eu dormir até mais tarde. Nossa, queria até eu. umas 10h30, 11 horas, porque eles vão acordar mais tarde no dia seguinte. Não, gente. Ah, dormir mais tarde, não. Não. Não é assim, não é 1 para 1, né? Não é. Já aconteceu de dormir 10 horas da noite, alguma festa, alguma coisa, não lembro mais. Não acorda 2 horas depois, acorda no máximo 20, 30 minutos depois. E às vezes acorda mal-humorado, chateado, entendeu? Então, porque aqui em casa são 3 no mesmo quarto. Então, se um fizer um barulhinho, né, de manhã, já vai despertar os outros. Então, não funciona esse negócio, vai dormir mais tarde, relaxa que amanhã eu vou ter umas horinhas a mais. Não, eles vão acordar às 7 horas, 7h30, a gente vai ter que dar conta de toda a rotina. E é melhor mesmo, até o Tassi falou, é melhor a criança agitada de manhã, o dia inteiro acordando cedo, que aí vai dormir mais cedo também, isso é bom. E aquela história, porque quem tem filho que vai dormir, cada casa é uma casa, né? Mas o casal que tem um filho que vai dormir 10 e pouca da noite, que a Carol falou no início da live, aquele tempo do casal pra conversar e tudo, pra fazer uma coisa só o casal, vai começar o quê? 11 horas da noite? Aí vai dormir tarde, aí o casal vai dormir tarde, entendeu? Aí vira uma bola de neve. Perguntaram assim, como fazer rotina para bebê recém-nascida com um bebê de 2 anos em casa, quartos separados. Gente, eu acho, da minha opinião, né? Eu acho que bebê recém-nascido, que tem recém-nascido até 30 dias de vida, né? Não tem rotina. Não adianta, vai ser uma fase aí nebulosa, uma fase confusa para todo mundo da casa, mas não adianta querer impor uma rotina numa bebê recém-nascida. Agora, o mais importante é que a falta de rotina da bebê recém-nascida não atrapalhe a rotina do mais velho. Perfeito. Porque o mais velho, com 2 aninhos, ele precisa manter a rotina que ele tinha antes da irmãzinha chegar. Isso é muito importante. Uma rotina é hora de ter. Isso não é rotina, é hora de ter, porque é o que eu tô falando, a criança, ela não tem noção do tempo e do espaço, então as atividades, a sequência de atividades para ela, é muito importante ela ter, para ela se sentir mais segura, mais confiante. Então, com a bebê recém-nascida, é acordar a todo momento, é trocar dia pela noite, é uma loucura, mas tentar combinar com as pessoas da casa, não isso impactar menos possível nos irmãos mais velhos. Entendeu? Aqui em casa, quem fazia esse papel de cuidar dos mais velhos, dar mais atenção para os mais velhos e manter a rotina dos mais velhos, era ele. Eu estava dedicada totalmente para a amamentação, para cuidar do bebê recém-nascido. Claro que eu dava atenção para os outros, brincava, né? Tava perto, estava no mesmo ambiente, mas para manter a rotina, né? A hora de brincar, a hora de tomar banho, a hora de dormir, levar para passear, aí a outra pessoa, outra parte, é bom ajudar, para não deixar atrapalhar, né, a rotina do mais velho, né, não ter ciúmes, acho tudo isso, né, você não tem uma rotina, um cuidado especial com o mais velho pode aumentar essa questão de ciúmes, essas, tá, mas rotina com recém-nascido, esquece, galera, acho que não é nem eu que amo rotina, não é pra ter. A rotina dos pais, né? Vocês, a rotina de vocês, mas o bebê... Enfim. A gente começou a ter rotina aqui em casa. A rotina do banho a gente sempre teve, mesmo com recém-nascido. Foi o único horário que a gente sempre fez igual durante todos os dias, que era por volta de 5 horas, 5h30. E até hoje é o horário do banho antes de dormir. Mas a gente começou a implantar uma rotina melhor quando começou a introdução alimentar. E quando você tem que estipular os horários das refeições, você consegue estipular todos os outros horários. Sabe? Você consegue estipular o horário de brincar, o horário de ver TV, se for o caso, o horário de fazer alguma tarefa, tudo baseado nos horários das refeições. Então, quando a criança entra na fase da alimentação, cara, é o gatilho para você começar a implantar uma rotina com todas as outras coisas. A Ju, eles sempre dormiram no mesmo quarto, ela perguntou. Sempre dormiram no mesmo quarto, a não ser quando tinham até 2 meses de vida,
que eles dormiam no Moisés ao lado da minha cama. Desculpa, mas depois desses 2 meses, iam todos ficavam no mesmo quarto. Deixa eu beber uma água aqui. Fala com eles. Não, tô aqui, tô recapitulando aqui, mas é importante, assim, eu não sei nem o que eu vou falar, mas... Não, é importante. Botei numa furada. Não, é importante, assim. Dá trabalho, vou falar aquilo que eu falo sempre, né? Dá trabalho, mas depois o resultado vem, que é uma maravilha. Olha a gente aqui, ó, 9h30, estamos aqui fazendo uma live, tá todo mundo dormindo lá dentro. Ó, como fazer para dormirem sozinhos? Então, eu falei disso no meio da live, né, um pouco antes. Eu disse que se eu tivesse só o Arthur, talvez até hoje eu estivesse refém dele e tivesse que deitar com ele para dormir. Mas uma questão da gente educar a criança e mostrar a ela que ela tá segura, que ela pode dormir tranquila, que papai e mamãe estão ali por perto, qualquer coisa podem ir no nosso quarto, as portas do quarto são abertas, qualquer problema que papai e mamãe vão estar lá. E foi assim, né? E aí vai chorar, vai reclamar no começo um pouquinho, né? Fica ali do lado até ele ficar com um pouco mais de sono. Ficaram como é que foi? Faz assim? Ficaram 2 perguntas aqui, ó. A Juliana tá dizendo que ela não consegue ainda, o bebê de 10 meses dorme no quarto dela. Juliana, pelo amor de Deus. Era o meu caso com o Já Arthur. passou da hora, mas isso não quer dizer que não dá pra fazer. Leva logo o seu bebê de 10 meses pro outro quarto. Senão você vai virar uma bola de neve. Leva logo pro outro quarto. Me meti aqui agora na live da Carolina, me empolguei, né? Leva logo no outro quarto, não tem jeito. E se por um acaso, quando o bebê chorar e acordar o outro, faz parte da vida, não tem jeito. Entendeu? Você tem Até que assim, gente, eles, vai ver, quando ficavam doentinhos, aí a gente botava pra dormir na nossa cama, né? Pra gente acompanhar a temperatura, ver se não vai vomitar. Então, aí ficava 2 noites, 3 noites dormindo com a gente. Pra voltar pra rotina, pro quarto, era um sacrifício. Não queria mais, queria ficar deitado com a gente, queria ficar... Então, eu, como sou coração mole, ficava doída. Mas aí entrava outra parte, ó, não. Você vai dormir no seu quarto. Ficava lá eu, né, rezando pela criança, mas ele mais forte, mais firme, ia lá. E a criança rapidinho se adapta, gente. A criança sabe exatamente como pegar no ponto fraco da mãe. O que a mãe, se ela sabe que a mãe não vai aguentar dizer não. O Tarso perguntou aqui como é que foi na pandemia. Não, outra pergunta da Mari aqui, ó. Quando o bebê chorava, os outros não acordavam? Eu falei. Você falou? Falei, às vezes acorda. Às vezes acorda, chora, mas... Era o pai, a tática que deu certo aqui em casa foi que não era eu que levantava pra pegar o bebê que tava chorando, era o pai. E aí com o pai, eles sabiam que não iam ganhar muita coisa, né? Que iam reclamar, o pai ia falar, não, volta a dormir, vou pegar a sua irmã. E ele virava pro lado e voltava a dormir. Tá se perguntando na pandemia se mudou a rotina e tal. Acho que tá dormindo uns 20 minutos mais tarde, né? O que aconteceu na pandemia, que eles estão dormindo um pouquinho mais tarde só. Mudou a nossa rotina, se a minha dele. A gente tá exausto porque a gente ia dormir 10h30, 11 horas da noite e a gente não consegue mais dormir essa hora porque tem as coisas da casa pra fazer, né? Lavar louça, pendurar roupa, lavar roupa, limpar alguma coisa. Então... a gente não tá mais conseguindo dormir no horário que a gente dormia. Mas as crianças, com relação ao horário do sono, não, a gente conseguiu manter. O horário do sono e os horários das refeições. Mais uma pergunta aí? A gente coloca as crianças para dormirem cedo aqui em casa pra gente ter esse tempo, gente. Perguntaram, por que botar as crianças tão cedo pra dormir? Pra gente poder esse tempo de dar uma... despressurizada, sabe? Da gente poder, sem criança, sem mãe no nosso ouvido, é fundamental para eu recarregar minhas energias pro dia seguinte, né? Ela tá... A Mariana Boni falou que gostou da tática de mandar o pai, né? Perfeito. Somente contar com uma madeira e tal, porque o cheirinho da mãe ali, aí não quer sair, mamãe quer abraçar a mamãe, então... O pai, como não tem, né, o leite ali e tudo, então é até mais fácil. Então, às vezes, de madrugada, até quando a Carolina tava dando mamar, às vezes eu levava o bebê pro quarto. Sim. Então, gente, isso foi o que funcionou. Eu acho que ainda vai funcionar por um bom tempo aqui em casa.
Espero que ajude vocês de alguma forma, vocês filtrem cada realidade, cada casa é diferente da outra, tem a sua própria realidade, vocês consigam adequar, pegar o que a gente falou aqui, aproveitar, filtrar e ver o que vocês conseguem aproveitar, mas que eu super recomendo e sou feliz com uma rotina, isso eu sou. E tem a questão também, que eu lembrei aqui, teve época que o Arthur no início, quando o Arthur era o filho único, né, da nova geração, ele às vezes chorava no quarto, né? Porque tem muito casal que fala isso, vou deixar chorando e tal. E aí isso é um exercício de paciência pra criança e pra gente, tá? Então acho que todo mundo passa por isso. Só a Marina realmente ela ia pro quarto e dormia direto. É porque o Arthur, ele teve essa transição, né? Eu acostumei, não vou falar que foi mal, mas tem que foi deixar muito chorar bom um enquanto pouquinho. durou, de eu dormir com ele, só que gente, eu ficava muito presa, eu não podia fazer nada entre 9 da noite às 9h30, que eu tinha que ficar com ele até ele dormir. Então, pra ele sentir um pouco mais, pra dormir sozinho, né? Foi o que eu falei, o Arthur era o filho único da nova geração, né? Porque minha mais velha tá reclamando ali, filho único. Você já tinha 11 anos quando o Arthur nasceu, né, dona Lorena? Enfim, então era isso, assim. Mas teve época que ele chorava assim, e a gente fala, não, você vai dormir, às vezes tinha que deixar ele chorar. Ou quando ele acordava sozinho também de madrugada, ia lá, botava pra dormir. Acontece, rola da criança chorar, e a gente fica ali administrando. Não deixava chorar durante muito tempo, mas ficava administrando, né? Ficava administrando isso. Vai chorar um pouquinho, não vai ter jeito. Mas ele vai perceber, a criança vai perceber que é o momento dele, ele vai ter que se virar sozinho no quarto, e vida que segue, né? E assim, acho que eles são felizes com essa rotina. Eu aviso, ó, já vai dar 8 horas, o Arthur já tá vendo os números, né? Ele já olha no relógio e fala, quando o ponteiro chegar no 8, filho. Então ele já olha, falta só um pouquinho. Eles já estão acostumados, né? Então assim, eu posso falar que vem uma visita aqui em casa que eles vão ficar... Não vou falar que é um amigo deles, mas que vem um amigo nosso ou qualquer outra pessoa que eles vão dar boa noite, beijo, durmam com Deus e vão se encaminhar pro quarto. Posso falar duas coisas? A primeira, boa observação, né? A Carolina é muito apegada com essa questão. Eu falo que vou fazer live, eu falo, Arthur, hoje a mamãe vai fazer live, vocês têm que dormir logo pra a mamãe poder se preparar pra live. Aí ele fala, tá bom, mamãe. Por exemplo, tem um casal de amigos nossos muito queridos que de vez em quando vem aqui. E o filho deles dorme um pouco mais tarde, né? 11 horas da noite e tal. E eles são amigos do Arthur, das crianças. Os nossos vão dormir 8h15, 8h30 no máximo, quando ele tá aqui. E ele fica aqui na sala com os pais e com a gente. A gente não muda isso. E a outra coisa que eu queria falar... Eles não aguentam, gente. É com verdade que eles passam das 8 mas e eles já não aguentam. A gente também não abre mão. Outra coisa que eu queria falar, que eu acho que a Carol falou muito passando no início, a gente vai fazendo vai reduzindo as luzes, né? Os terapeutas falam isso. E mais importante... Televisão baixinha. Baixinha a televisão. Isso aí é para desacelerar. Às vezes eu fico fazendo brincadeira com isso, a Carolina chama minha atenção com razão e tudo, porque a gente acelera um pouco, depois eu me arrependo, né? Fica correria, não sei o que, para dormir é um problema. Mas televisão... Fazia isso com a Lorena também. Televisão baixinha. Televisão baixinha é importante, para eles já irem se preparando. Aliás, até a Lorena tá aí. Lorena é a minha enteada, né? Filha mais velha de Jason. Ela também tinha rotina para dormir. Dormia por volta de 8h30, 9 horas. Numa boa também, filha única, né? Você ia pro quarto com ela. Lembra disso? Ela e o Tasso batendo altos papos aqui na live. O Tasso tá sacaneando ela. Então tá bom, gente. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Quem quiser fazer alguma pergunta, não sei se passou alguma pergunta por aqui. Como vocês fazem para os mais novos não serem... Tá sacaneando a Lorena. Ai. Eles são apaixonados pela Lorena. A Lorena é a ídola deles, a heroína deles, gente. Até a Marina tava aqui reclamando, tava com saudades da Lorena. A Kelly perguntou como foi quando o Pedro era o recém-nascido, adaptação do sono. É porque a Kelly tem 2 e tá grávida do 3º, pelo que eu entendi de um comentário dela anterior. O Pedro, eu tava tensa, porque eu lembro que o Pedro, quando ele era recém-nascido, ele trocava o dia pela noite. Ele dormia bem durante a maior parte do dia e à noite ele ficava bem agitado, não queria dormir. Eu fiquei bem preocupada com isso, achando que fosse desandar a rotina dos outros dois, que eu não fosse dar conta, que fosse me atrapalhar.
Mas, assim, então o Pedro, ele me deu um pouco de trabalho. Eu não alterei a rotina dos dois mais velhos. Eu e o Jason, né, ele me ajudou bastante a manter o horário de dormir dos dois mais velhos. Mas quando o Pedrinho entrou na fase de se alimentar, né, eu consegui adequar os horários dele. Então, assim, e ele já tinha 6 meses, 5 para 6 meses. Então, pode ter crianças que demoram mais, que seja mais desgastante, mas tem que ter insistência, paciência, amorosidade, né, nada enfiando goela abaixo, explicando para a criança que dá certo. Mas tem que tentar pelo menos uma semana, 10 dias, né? Assim, porque... Eu tenho uma outra dica aqui pra falar pra vocês. Fala Quando aí. eles são recém-nascidos, ou quando eles estão mamando à noite, independente se é no peito ou na mamadeira, a partir do momento que o pediatra virou pra gente e falou assim, olha, ele não precisa mais mamar à noite. Ele já, as calorias que ele ganha durante o dia já são suficientes, ele não precisa mamar durante a noite. Eu parei de oferecer a mamadeira noturna, porque infelizmente eu não conseguia amamentar durante muito tempo, só até os 8 meses. Então eu não dava mais o peito, não oferecia mais o peito quando o pediatra falou que não havia mais necessidade dele mamar à noite. Aí, de novo, o pai que ia, e assim, não tem que mamar, então tá bom, então você vai voltar a dormir. Então era colinho, acalentando ali a criança, podia chorar, mas a gente não oferecia mais leite. Então, a partir de um determinado tempo, a criança não acordava mais, porque ela sabia que não ia ter leite. Não ia ter mamar, não ia ter tetê, não ia ter nada. Entendeu? A partir do momento que toda vez que a criança acorda, você oferece uma mamadeira, acordou, você oferece uma mamadeira, ela vai passar a acordar só pra ganhar a mamadeira, porque é gostoso, é um leitinho quentinho, né? Então, converse com o pediatra. Se o pediatra falar que não há mais necessidade da ingestão de leite durante a noite, durante a madrugada, não ofereça mais. E é o que a Juliana tá falando aí, né? Perguntou até quanto tempo você mamou. E a amamentação atrapalha um pouco a rotina. Sim, porque vai acordar pra mamar, né? Mas... Eu amamentei, o Arthur foi que eu consegui amamentar por mais tempo. Foi por 8 meses, quase 9 meses que ele mamou no peito. O Pedro e a Marina, eu não consegui amamentar, eu não, né? Nós, assim, não foi só por mim. Eles também não perderam o interesse no peito. Então, até o 5º mês somente, o Pedro e a Marina. E aí depois mamadeira. Eu acho que o peito pode ser um pouco mais complicado, mas mesmo com o peito, com o Arthur, que era primeiro filho, quando o pediatra disse, não precisa mamar de madrugada não, ele já tá comendo bem, já tá no peso legal. Então, quem levantava à noite, quando ele acordava querendo mamar, era o pai. O pai não tem peito, não tem leite, quer dizer, peito tem, né, mas não tem leite. Então, ele se acostumou a dormir de novo sem... Claro que a Carol, ela administrava isso, né? Sei lá, se, por exemplo, ele fosse dormir 7 horas da noite, a última mamada dele, ele acordasse 2 horas da manhã, aí a Carol dava de mamar, obviamente, porque aí... Mas, sei lá, foi dormir 11 horas, né? Na última dormida dele, ela tava mamando. Aí acordou 4 horas da manhã? Não, aí eu ia lá e... Isso Tem que administrar também, lógico, né? O tempo que tá sem mamar. E aos poucos, né? Isso aí. Até aos poucos. Que tem que tomar cuidado foi o que o Jason falou. À medida que você abre uma concessão, a criança sempre vai querer aquilo. Então, se antes de dormir um beijinho aqui, um abraço, toda noite ela vai querer um beijinho aqui e um abraço. Toda noite. Se você toda noite for dar o peito a mamadeira, ela vai acordar só pra ganhar a mamadeira e o peito. Se você começa a cortar isso, vai doer na primeira noite, na segunda noite, na terceira, mas provavelmente depois de 5 noites, provavelmente a criança não vai acordar mais. Ela vai saber que não vai rolar. Eu, sozinha, não ia conseguir fazer isso, tá? Eu ia dar, com certeza, peito, leite, mamadeira. Por isso que ele ia pro quarto, pra poder acalentar a criança, tá? A Gislaine falando, os meus criaram certa dependência na hora de dormir, só dormem se eu ou o pai deitar com eles, e é cansativo demais. É cansativo, às vezes você quer fazer outra coisa, você tem que atender alguém, você quer fazer outra coisa, tem que ir lá deitar com a criança, é cansativo. Então, Gislaine, vou dar um depoimento, assim, como eu falei no início aqui, ou no meio da live,
Você deita e dorme, deixa ele dormir. Depois, você começa a tentar levantar. Antes dele, que ele tá quase dormindo, fala, mamãe vai lá, o papai tá indo, tô aqui, meu filho. Vai chorar, você tem que aos poucos mostrar pra ele que você tá saindo, mas que você tá ali, ó. Daqui a pouco a mamãe vem aqui te dar um beijinho, aí você vai lá dar um beijinho nele. Foi assim que eu fiz com o Arthur. Entendeu? Tem que tentar. Então, gente, adorei a participação de vocês. Sempre é muito gostoso falar com vocês. Então, boa noite pra todo mundo. E qualquer dúvida, pode me perguntar por direct também. Eu tô sempre às ordens, tá?